Olá, eu acho que eu me permito até falar queridos colegas já, porque nós já estamos em alguns encontros, espero que vocês estejam me aguentando aqui até esse momento, que é o terceiro eixo, né, dos 3 temas que nós estamos. Nós estamos falando, como se vocês estão me acompanhando, nós estamos falando do Currículo Mais em 3 grandes eixos, que seria formar, acompanhar e avaliar. E gostaria de falar, antes da gente começar, gostaria de frisar 2 pontos que eu imagino serem fundamentais. Um dos grandes equívocos que nós temos é acompanhar, nós imaginamos que acompanhamos quando fazemos formações, nós formadores, PCNPs, PCs, supervisores, nós imaginamos que esse acompanhamento se restringe ao professor. E não sei se vocês perceberam que eu tenho focado a questão do aluno, porque o acompanhamento, na verdade, é o que a formação vai desencadear na aprendizagem do aluno. Então, o acompanhamento teria que ser, inclusive, nosso, de chegar ao aluno. Não que nós vamos estar na sala de aula, jamais. Mas é como que a nossa formação está chegando ao aluno. Porque todos nós, de novo, que estamos muito tempo na rede, sabemos que nós fazemos bastante formação, mas o que essa formação impacta na aprendizagem do aluno? Então, esse também seria o grande desafio do nosso projeto Currículo Mais, que esse acompanhamento chegue, né, como eu já lhes disse, a gente não sabe acompanhar, nós vamos aprender a acompanhar acompanhando, como é que isso vai se resultar na aprendizagem do aluno. E esse nosso terceiro eixo, que é a avaliação, eu tenho a impressão que é um dos grandes nogórdios da educação. Nós falamos muito em aprendizagem, em formar, e a questão da avaliação ainda parece que ainda fica um terreno nebuloso. Portanto, eu vou convidá-los para a gente pensar um pouquinho nesse terceiro grande eixo, que é o desafio para todos nós da rede, o que é avaliar. Então, vamos lá. Então, a pergunta que está aí é avaliar para quê? Para que nós avaliamos? O que nós fazemos no processo de avaliar? Né? Avaliar o quê, para quê e como, né? Então, a primeira tela que eu trago aqui para vocês é o Munch, né? É essa mesma expressão, que é o grito dele. Eu imagino que todos nós educadores, quando nós vamos falar avaliar, a gente se sente assim, é um desespero. O que eu vou avaliar? Como é que eu avalio o outro? Quem sou eu para avaliar o outro? Como é que eu imagino que o outro aprendeu? Será que de 10 questões ele aprender 5? O que eu estou fazendo? Avaliando ou mensurando, né? E com as tecnologias, como é que eu vou avaliar com o uso das tecnologias? Será que eu vou permitir que ele faça uma simulação e depois eu vou fazer um questionário para ver se ele aprendeu? O que é isso? Para que eu estou avaliando, né? E aí eu trago aqui uma outra tela do Van Gogh, que eu imagino que sejamos todos nós educadores, quando a gente vai pensar assim, a prova ou a avaliação que eu vou fazer. Então, não há possibilidade de eu imaginar uma avaliação sem que eu esteja muito claro quais são os meus objetivos. Se eu não tenho muito claro os meus objetivos, avaliar vai ser praticamente impossível. Então, essa tela do Van Gogh, que é um autorretrato, eu imagino que todo professor, na hora de pensar, de planejar, de formar, de acompanhar, e principalmente de avaliar, ele vai estar se sentindo assim, né? Uma inflexão sobre ele, uma meditação, uma reflexão. E gostaria de desconstruir aquela ideia com essa tela do Picasso, né? Que obviamente, a certeza mais do que absoluta que Picasso jamais imaginou que alguém um dia fosse usar essa tela para falar de avaliação. Mas eu imagino, me sinto muito à vontade, peço desculpas para o Picasso, né? Que eu imagino que avaliar não seja isso. Alguns apontando para o outro, para simplesmente acabar o outro, alguém submetendo, dominando, alguém intimidando o outro. A avaliação está muito longe de ser isso, né? Aqui também eu gostaria desta imagem, é uma fotografia de um fotógrafo famoso que a avaliação também não pode ser isso, não pode expor o outro numa situação tão constrangedora disso. E se vocês me permitem, gostaria de chamar o Derrida aqui, que é um filósofo, né, que ele diz o seguinte: o que nos torna humano é a roupa, né? A roupa é que nos torna humano, porque senão nós seríamos o animal nu, né? Então essa foto aqui me diz muito que quando você tira a roupa, quando você desnuda o outro, você mostra só a parte animal que somos também.
mas a avaliação não pode desnudar o outro, não pode intimidar o outro, não pode colocar o outro nesse foco, nessa situação, né? A avaliação também não é colocar o outro num tamanho pré-estabelecido que o outro não cabe. Não sei se vocês estão vendo aqui, é um modelo e esse menino claramente não cabe nesse modelo, né? E eu até vou imaginar com vocês que esse sujeito que está aí na frente é um professor que está pondo a mão na cabeça imaginando o que ele vai fazer com aquele aluno que não cabe naquele modelo pré-estabelecido. O que ele faz com esse aluno? Como é que ele avalia esse aluno? E gostaria até de fazer uma metáfora do patinho feio, que é o cisne, né? O patinho feio sempre foi tido como aquele que era o feio, na verdade ele era o cisne. Esse menino talvez ele não caiba naquele modelo, mas ele seja enorme, ele seja muito maior do que aquele modelo. Só que aquele modelo ele não consegue mostrar o que ele é. Então quando a gente avalia, nós temos que mostrar, permitir que a pessoa seja o que é. Aliás, como Nietzsche falou, que o grande desafio da nossa vida é tornarmos nós mesmos, si mesmo. Então, a avaliação tem que permitir o outro ser ele mesmo, né? Então, o que será avaliar? Que pretensão é essa? Quem avalia quem, né? E com o uso das tecnologias, então, isso fica bem mais complicado, né? Quem avalia quem? O que é avaliar? Qual a diferença entre avaliar e mensurar, né? Ou quantificar? O que é tudo isso aqui, né? Então, algumas reflexões. Só um professor que sabe aprender consegue fazer o aluno aprender, porque se o professor também ele não sabe nem aprender, nem se autoavaliar, dificilmente ele vai ensinar o aluno a fazer aprender ou a avaliar. Nós temos que sair de uma premissa que toda avaliação é realmente incompleta, né? Ela é incômoda e ela é injusta. Isso é uma premissa, né? E aí nós podemos pensar num outro pressuposto, que você não pode avaliar sem ser avaliado. Quando o professor avalia o aluno, obrigatoriamente o aluno também está avaliando o professor, né? Porque essa avaliação ela é um movimento bivalente, ela vai e ela volta. Então, a hora que o professor que avalia aquele ser, né, que não cabe ali naquela foto de novo, se vocês vão me permitir que eu vou voltar, nesta frase, nesta tela aqui, provavelmente se vocês concordarem que esse é o professor olhando o aluno que não cabe, talvez o aluno também esteja pensando, quem é esse que está me avaliando, né? Ele também está avaliando esse sujeito que cabe nesse modelo e ele não cabe nesse modelo, né? Então, avaliar não é algo tão simples, né? Avaliar é extremamente complexo. Avaliar é quase um diálogo, né? Um diálogo com o outro. Então, será que avaliar é isso? É dar 10, dar 0, né? Eu gostaria de falar uma coisinha para os senhores, principalmente quem é das ciências da natureza exata. Qual é o sentido de um número sem a sua unidade de grandeza? Por exemplo, eu dizer que a distância daqui até a Lua é 5. Se eu não falar anos-luz, a unidade, não tem sentido. Então, o que será a unidade que mensura ou que mede conhecimento? Quando eu falo que o aluno é 8, 9, 5, 6, o que é? Qual é a unidade de grandeza? Qual é a unidade de grandeza que mede inteligência ou conhecimento se nós não temos isso? Então, nós precisamos primeiro refletir o que é avaliar, né? Então, avaliar é cuidar melhor do aluno, é você avaliar para que ele aprenda melhor, né? E o bom professor, nós já falamos isso várias vezes nos outros encontros, né? É que deixar o aluno, saber influenciar o aluno de tal maneira que ele não se deixe mais influenciar. O que é isso? É uma autonomia, mas isso eu reforço, muito diferente de uma anomia. É aquele professor que vai ajudar o aluno a construir a sua autonomia, a sabendo que ele vai decidir por ele mesmo, mas sempre em consideração com o outro, sempre junto com o outro, né? E isso é o que o professor vai fazer para mediar um ambiente, para que ele consiga ser essa grande ligação. O que é o mediador? Aquele que liga. Então, ele vai ligar o aluno ao conhecimento que ele espera que o aluno tenha, né? E educar, então, quando a gente vai falar de avaliar, educar é para a vida e não é para promover ou reter. E muito mais sofisticado ainda quando nós estamos falando em tecnologia. Como é que você vai imaginar, avaliar o aluno dando uma prova depois que você propôs um laboratório de simulação, que você usou um objeto de aprendizagem?
Aí você vai fazer o quê? Como é que você vai avaliar esse sujeito? Você vai dar um questionário para ele, que já sabia, você vai dar uma questão de múltiplas escolhas, né? Ou você vai usar isso para reter esse aluno? O que você vai fazer na avaliação, né? Então, esse professor vai ter que ser capaz de usar toda esta sofisticação, essa complexidade das tecnologias, né? E para poder ensinar e avaliar nas diferentes práticas sociais, de acordo com aquele repertório que aquele aluno traz, né? Então, eu gostaria de trazer um pouco de conceito. O que é avaliar? Avaliar é negociar. O que é negociar? Você vai conversar com o outro, você vai dialogar com o outro para que chegue num ponto de equilíbrio, né? Então, para que é isso também que nós vamos avaliar? Nós já falamos que essa tecnologia tem que afetar o outro para uma ação, afetar para que ele goste de aprender, né? Então, avaliar também é encontrar pistas para uma ação. E a tecnologia nisso vai ser fantástica, porque a tecnologia permite o registro desse pensar do aluno. Então, há alguns simuladores, essa tecnologia vai desnudar o pensamento do aluno. Então, o professor vai conseguir encontrar aí pistas. Esta vai ser a grande avaliação, ele encontrar pistas para que ele possa agir para a aprendizagem do aluno. Então, a avaliação é uma vontade de ajudar. O professor vai avaliar para ele ajudar o aluno na sua aprendizagem. E aqui, então, eu trago um desafio para vocês, não sei se vocês estão vendo, que são talvez militares ou guardas, né? E é uma imagem de artistas contemporâneos. Eu estou convidando vocês, meus colegas formadores aí da rede, a virarem de ponta cabeça, mesmo que nós tenhamos naquela tão obrigatoriedade da regra, da polícia, da regra, para que a gente mude o nosso ponto de vista sobre a questão da avaliação, que nós nos permitamos virar de ponta cabeça um pouco, para que a gente pense a avaliação de uma maneira talvez diferente daquela do 5, do 4, do 3, do bom, do satisfatório, do provar, reprovar, recurso, mas que a gente pense a avaliação muito mais ampla, a avaliação com o uso das tecnologias para garantir a aprendizagem do aluno, né? Então, como eu já lhes disse, desvincular da nota, né? O professor, quando ele avalia, ele também não pode fugir de ser avaliado. O professor tem que ter essa humildade de saber que todos que são o avaliador sempre é avaliado, sempre, né? E aí, nós também podemos pensar a avaliação para não reproduzir as desigualdades sociais. E aí eu reforço a tecnologia como espetacular para isso. Porque no uso das tecnologias a gente praticamente faz uma equalização dos alunos. Que aí com as tecnologias, ao ofertar a tecnologia, nós podemos fazer uma coisa, um fator equalizador, que seria muito justo. Nós vamos dar as mesmas condições para todos, para que todos consigam desenvolver o seu potencial, né? E aí a pergunta é avaliar para quê? Avaliar não é uma avaliação, não é uma mensuração em si. A avaliação é exclusivamente a serviço da aprendizagem. Então nós temos que desconstruir esse momento que a rede às vezes faz. Vou fazer o dia da prova. Então, ou pior ainda, semana da prova, a avaliação é todos os dias. Por quê? A avaliação é para ajudar o aluno a aprender. E, de novo, reforço, a tecnologia vai ser um ótimo instrumento para nos ajudar a avaliar processualmente, todos os dias, como esse aluno está, como é que ele está indo, como é que ele está se desenvolvendo. Então, o meu convite explícito é uma transgressão de pensar a avaliação para mensurar, para atribuir notas, para reter, e pensar uma avaliação para favorecer a aprendizagem. E, repetindo muito, a tecnologia vai nos ajudar muito nesta mudança de olhares, porque a tecnologia vai nos ajudar a acompanhar o processo de aprendizagem e o processo de construção do conhecimento, né? E aí, o Pedro Demo vai dizer, a avaliação só faz sentido se estiver sentido da aprendizagem. Contudo, não se realiza a aprendizagem sem avaliar. Isso também é um outro equívoco, que a nossa rede às vezes imaginou que não precisava mais avaliar, porque imaginou que não precisava mais de nota, então não precisava avaliar. E justamente por não precisar de nota, talvez,
é que a gente precisa avaliar todos os dias. O nosso aluno merece uma avaliação processual, diária, para garantir a aprendizagem dele. E aí vou me permitir uma transgressão ainda maior. O uso da tecnologia, como nós falamos, ela está associada à construção da autonomia. E se nós temos uma certa coerência dos objetivos com a avaliação, ao falarmos em avaliar com o uso da tecnologia, precisamos pensar num processo de autoavaliação e autorregulação dos nossos alunos e de quem é que nós estamos formando. Eu pergunto para os senhores, como é que eu posso imaginar o que os senhores estão apreendendo desta fala? Seria possível, ao final disso, eu passar um questionário de múltiplas escolhas para vocês disserem quem aprendeu, quem não aprendeu. Isso seria um total despautério, seria o fim, porque, na verdade, os únicos que podem saber o que os senhores estão depreendendo e aprendendo desta fala são só vocês que estão aí. O sentido que esta fala teve para vocês é só e somente individual. Eu poderia saber se eu tivesse a possibilidade de dialogar com vocês, mas jamais eu poderia imaginar o que vocês aprenderam dando um questionário de múltipla escolha ou questões objetivas, né? Então, o que é avaliar? Avaliar é um constante movimento de saber-se. Quando você avalia o outro, você primeiro tem que você avaliar e saber o outro, imerso na sua razão e na sua desrazão. Portanto, avaliar é aprender. Então, aqui nós estamos assim mudando totalmente o foco. Nós estamos dizendo que quem avalia, aprende. Todos os momentos de avaliar o aluno é o momento de aprendizado, porque o professor, ao avaliar o seu aluno, ele está aprendendo, porque ele está pensando em novas formas de superar as fragilidades do aluno. Então, a grande pergunta é aprender para quê? E aqui, então, agora eu gostaria de que a gente fizesse uma pequena síntese antes de falar de responder aprender para quê. Então, o que nós vamos fazer? Nós estamos falando dos 3 eixos. Nós falamos do formar, do acompanhar e do avaliar. Então, vocês perceberam que nós falamos do conceito de avaliar. E aí, então, o que seria esta avaliação para nós, formadores de formadores? E quem são os formadores de formadores? Supervisor, PCNP, e até o PC também pode ser encarado como formador de formador, se nós entendemos o professor como formador. Então, qual seria o nosso grande ganho, a nós que somos formadores de formadores, avaliar a nossa formação e o nosso acompanhamento? Quando nós imaginarmos o impacto que a nossa formação teve para a aprendizagem do aluno. Então, como é que nós vamos imaginar avaliar a nossa formação? Se a nossa formação chegou de fato ao aluno, porque nós sabemos historicamente que, infelizmente, as nossas formações chegam até o professor. E este grande desafio, que é o professor formar o aluno para que esse aluno tenha todas essas condições para aprender, esse é o grande desafio. Então, eu gostaria de enfatizar e reforçar que o grande movimento de avaliar que nós falamos, que é a avaliação como ajuda, como negociação, como diálogo, para nós formadores de formadores, esse novo modo de ver, talvez, a avaliação, vai ser a nós percebermos, nós sentirmos, nós avaliarmos realmente e nós percebemos como é que a nossa formação chegou não somente para o professor, mas como essa avaliação para o professor chegou no aluno. Então, esse seria o nosso grande eixo de avaliar, dentre esses 3 eixos do currículo mais de formar, acompanhar e avaliar. Então, o nosso trabalho seria avaliado ao percebermos, ao constatarmos a aprendizagem significativa dos nossos alunos. Então, o que nós iríamos aprender? Nós iríamos aprender para a lucidez, justamente na lucidez de trazer luz, no sentido bem, talvez, renascentista, trazer luz, né? Mas só dentro dessa objetividade da lucidez é muito desagradável, porque nós não somos só lucidez, né? Nós somos também uma maluquice. Então, que a gente vai, como diz o Raul Seixas, né?
vamos misturar a nossa lucidez com a nossa maluquice para fazermos com que consigamos avaliar a nossa formação por meio da aprendizagem dos nossos alunos. Por quê? Se a avaliação tem que estar atrelada com o objetivo, o nosso objetivo da formação é a aprendizagem dos alunos. Portanto, a nossa avaliação da nossa formação está diretamente relacionada com a aprendizagem dos nossos alunos. E aí, então, por que nós vamos formar, por que nós vamos acompanhar e por que nós vamos avaliar? Tudo isso para garantir a aprendizagem de todos, sejamos nós formadores de formadores, professores, mas principalmente para fazer uma escola que tenha a diferença com letra maiúscula para o nosso aluno. E para isso nós temos o prazer de convidá-los a ir juntos nesse Currículo Mais. E termino mostrando de novo para vocês essa figura do Monet, que eu gostaria muito de encontrá-los nessa nossa jornada, desse desafio enorme de integrarmos a tecnologia com o currículo oficial do Estado de São Paulo para podermos sonhar, para podermos ter essa pequena utopia de fazermos a diferença para o nosso aluno, para que o nosso aluno realmente esteja inserido numa sociedade digital, numa sociedade informatizada, num mundo globalizado, e que a gente não faça aquilo que o Paulo Freire falou, uma escola que construa dois Brasis, e sim uma escola que construa um Brasil onde todos possam ter acesso aos bens que a humanidade produziu. Então vamos juntos nessa?